esse é o principal ponto, né? A Raízen vai tentar trazer os 65 bilhões de dívida para a mesa, para tentar converter entre 25% e 40% desse montante. Eu queria trazer o pedido de recuperação extrajudicial da Raízen. Ontem, Urig, você aqui conosco, trazia um pouco mais com base no que foi dito na teleconferência de resultados da Cosan, e na noite a Raízen informou o pedido de recuperação extrajudicial. A Mari tem mais detalhes aqui com o que saiu ao longo do dia sobre o que está nesse pedido da Raízen, Mari. A Raízen afirmou no pedido de recuperação extrajudicial protocolado nesta quarta-feira que a piora do endividamento decorreu de uma combinação entre a expansão acelerada, juros altos no Brasil e deterioração macroeconômica na Argentina. Na peça, a empresa reconhece que o ciclo pré-turnaround foi marcado por uma estratégia de crescimento acelerado, que elevou o endividamento e alavancagem, mas sustenta que essas decisões foram tomadas em um ambiente macroeconômico mais favorável do que o atual. De acordo com a companhia, a expansão dos últimos anos incluiu aquisições e investimentos relevantes em diferentes frentes, como a operação de distribuição de combustíveis na Argentina, a compra da Biosef e outros investimentos de crescimentos. A tese da Raízen é que esse avanço passou a pressionar mais fortemente o caixa quando houve relevante deterioração das condições econômicas no Brasil e em outros países, com destaque para a escalada dos juros e o agravamento do cenário argentino. No Brasil, a empresa aponta a Selic como um dos principais vetores de pressão. O pedido diz que a taxa básica ficou acima dos 12% ao ano por pelo menos 20 meses e chegou a 15% ao ano nos 8 meses mais recentes, o que teria elevado de forma significativa o custo financeiro da dívida, comprometendo a geração de caixa e dificultando a redução orgânica do passivo. Medina. Legal, perfeito. Urig, você aqui já alertava muito sobre esse momento de Raízen. Eu gostaria de te ouvir sobre essas alegações da Raízen para esse pedido e também como que você imagina de impacto para a Cosan, Ulig. Foram alguns meses, né, que eu comentei sobre a deterioração, né, dos resultados da Raízen, e principalmente sobre o risco que eu enxergava para a Cosan, e por isso fiquei de fora das ações durante todo esse tempo. Quando a gente chega na recuperação extrajudicial, é importante deixar isso claro, né, não é uma recuperação judicial. A diferença é, primeiro, né, você não faz isso diretamente no tribunal e você não engloba todas as dívidas da companhia, né? Quando você faz a extrajudicial, você consegue atuar diretamente nas dívidas cujos credores você tem mais facilidade de fazer um acordo, né? Então você usa essa maioria que você possui dos credores para poder forçar o restante dos credores a aderirem à recuperação extrajudicial. Então essa é uma estratégia que inclusive foi usada pelo Pão de Açúcar, né, que a gente mencionou ontem, né, a gente falou sobre isso, e também uma estratégia que foi usada pelas Casas Bahia em 2024. Tá? Essa é a diferença mais importante. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Então, na minha avaliação, esse é o principal ponto, né? A Raízen vai tentar trazer os 65 bilhões de dívida para a mesa, para tentar converter entre 25% e 40% desse montante. Até o momento a gente não tem certeza, tá? Mas o que se especula no mercado é que não haverá haircut, ou seja, eles não vão propor um desconto nessas dívidas. O que parece que vai acontecer é que haverá uma extensão desse prazo, ou seja, uma conversão de dívida em ações junto com uma extensão do prazo de pagamento dessas dívidas, tá? E aí, fazendo isso, a Raízen ela ganha tempo, né, para conseguir esperar o açúcar voltar a subir, e ao mesmo tempo, se nesse acordo for colocado algum período de carência, a Raízen também se beneficia disso, porque de fato agora o tempo joga mais a favor da Raízen do que jogou até esse momento.
Do ponto de vista de Cosan, acaba sendo um pouco mais neutro, porque a Cosan, ela não queria, né, desde o início, colocar dinheiro novo na Raizen, tanto que deixou a situação chegar onde efetivamente chegou, né? E então, quando você deixa a Shell assumir as negociações e a Raizen pede uma recuperação judicial poucos dias depois, é a sinalização de que o acordo ele já está mais ou menos desenhado sem a Cosan, tá? O importante pensar é que hoje a Raizen deve estar valendo alguma coisa próxima a 1 bilhão de valor de mercado, né? E se você converter, por exemplo, 40% da dívida, a gente está falando aí de 25 bilhões de reais praticamente de conversão de dívida em ações. Se você fizer 25 para 1, o nível de diluição dos acionistas que não colocarem dinheiro, né, que não acompanharem esse aumento de capital vai ser extremamente relevante. E a Cosan, ela deixa inclusive, a Raizen deixa inclusive de ser um ativo relevante dentro da holding. E aí se a gente parar para pensar, hoje a Cosan tem a Compass, a Moove, a Radar, a Raizen, né? E aí a grande discussão agora é se a Raizen sair e eles venderem uma fatia relevante da Rumo, você vai ter a Moove, a Compass e a Radar dentro dessa holding, o que simplifica bastante o modelo de negócio da Cosan e pode inclusive levar a um re-rating, né? Ou seja, uma redução do desconto de múltiplo da holding em relação aos ativos totais e uma expansão do múltiplo da própria Cosan, né? Então, na minha avaliação, é positivo para a Cosan, tá? Mesmo que no curto prazo você tenha um ruído de imagem por conta de toda essa discussão que foi relativamente pública, tá? E uma empresa muito relevante, a maior do portfólio, entrando em recuperação extrajudicial, acho que pega um pouco na performance das ações, um certo risco de imagem, inclusive é a razão pela qual o papel cai hoje, mas a médio prazo acho que para a Cosan é positivo. Para a Raizen eu não vejo upside pelo fator que eu mencionei, né? Você tem uma diluição muito grande do acionista e eu continuo com essa mesma opinião. É bom no médio prazo para a Cosan e salva a Raizen, mas não significa que dá para ganhar dinheiro comprado em Raizen agora, tá?